aroma e sabor marcantes, o pequi faz parte da culinária e da cultura regional, principalmente dos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e do Distrito Federal. O pequizeiro é a árvore símbolo do Cerrado e possui grande importância econômica, social, ambiental e cultural. Após 25 anos de pesquisa, a Embrapa Cerrados e a Emater Goiás lançam 6 cultivares de pequi, sendo 3 variedades com espinhos e 3 sem espinhos. É a primeira vez que estão sendo lançadas cultivares de uma fruteira nativa arbórea perene do Cerrado. A partir de agora, produtores rurais poderão plantar o pequizeiro em pomares comerciais, utilizando um adequado sistema de produção com garantia de uniformidade, qualidade, precocidade e produtividade. Chegamos nesse resultado com muito trabalho, muito esforço, muita ciência e tecnologia ao longo de um período de mais de 20 anos. E culminou na seleção de 6 cultivares, sendo 3 com espinho e 3 sem espinhos. Dentre as cultivares de pequi com espinho, a GO-BRS 201 apresenta polpa de coloração laranja avermelhada com espessura média de 6 a 8 milímetros. Sua produtividade anual é elevada, com uma média de 85 quilos por planta. A cultivar GO-BRS 202 apresenta polpa de coloração alaranjada e espessura média de 5 a 8 milímetros, com produtividade média anual de 39 quilos por planta. A cultivar GO-BRS 203 concentra a maturação dos frutos em janeiro e fevereiro, o que permite uma colheita mais tardia. Apresenta polpa alaranjada e espessura média de 6 a 8 milímetros. Sua produtividade média anual é de 79 quilos por planta. As cultivares com espinho, elas têm seu potencial, principalmente potencial produtivo. No geral, as 3 cultivares com espinho são mais produtivas do que as 3 sem espinhos. Elas têm a polpa alaranjada, uma delas até tem a polpa alaranjada avermelhada, muito interessante. Enquanto as cultivares sem espinho são de polpa amarela, um amarelo intenso, não é amarelo fraco. Outra grande novidade são as cultivares de pequi sem espinho. Essa característica facilita a manipulação e o consumo do fruto e favorece a mecanização e o processo de extração da amêndoa. A cultivar GO-BRS 101 apresenta polpa amarela, sabor suave e espessura fina, de 3 a 5 milímetros. A produtividade média anual é de 34 quilos por planta. A GO-BRS 102 apresenta polpa de cor amarela e sabor suave, espessura de 4 a 5 milímetros, consistência firme, com produtividade média anual de 50 quilos por planta. Já a cultivar GO-BRS 103 apresenta uma polpa muito espessa, de 7 a 8 milímetros, característica que também favorece a produção agroindustrial, com produtividade média anual de 40 quilos por planta. O fato de não ter espinho favorece a mecanização do processo de extração da polpa, seja para fazer a fita ou fazer a pasta, né? Não misturando espinho com a polpa e nem tampouco agredindo a mão de quem trabalha com aquilo. Outra grande vantagem do pequi sem espinho é que ele tem uma polpa de sabor mais suave e com certeza vai agradar um público que hoje rejeita ou que tem resistência ao fruto. Com isso é possível que vai aumentar o número de consumidores de pequi. Vai ter o público que gosta dos pequis de sabor mais forte e o público que gosta do sabor mais suave. E sem contar que evitar o risco de acidentes, principalmente com crianças, idosos, né, que não conhecem a fruta. E finalmente ele vai propiciar uma coisa que até então é muito difícil e espinhoso, que é o acesso à amêndoa. Então agora as cultivares sem espinho vão propiciar o aproveitamento da amêndoa também. Os pesquisadores recomendam a diversificação do plantio com diferentes cultivares.
O objetivo é favorecer a fecundação cruzada e o aumento da produção de frutos. Trata-se também de uma medida preventiva contra futuras doenças ou pragas que poderão afetar as plantas. Estamos lançando 6 cultivares ao mesmo tempo, pela necessidade de diversificação genética, porque se vier a acontecer um problema no futuro, ele não vai aparecer provavelmente em todas, pode aparecer mais numa cultivar do que noutra. Então, quando a gente planta 6 cultivares, a gente minimiza o risco fitossanitário, o risco de praga, de doenças e pragas. E também, plantar 6 cultivares favorece a polinização, a fecundação cruzada e a frutificação. O trabalho de avaliação e seleção das variedades que estão sendo lançadas teve como base os bancos de germoplasma implantados na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, e na Emater Goiás, em Goiânia e em Anápolis. Em Goiânia, o local de 10 hectares abriga mais de 1.000 plantas com características diferentes e foi montado a partir de genótipos produzidos na Embrapa Cerrados por meio de sementes e mudas e de outros selecionados na natureza. A pesquisa com o piqui iniciou no ano de 1998-2000, por demanda dos agricultores de um modo geral, mas especificamente da agricultura familiar. Aquele agricultor de 20 hectares que tem que deixar reserva legal. E ele pensou no piqui. Então, aí ele tentou plantar. Quando ele tentou plantar, ele não conseguiu, porque essas plantas do cerrado têm suas características. Tem problema de germinação. O que você faz para o buriti, você não faz para a mangaba. O que você faz para a mangaba, você não faz para o piqui. Então, são pacotes tecnológicos muito específicos. E no que ele não conseguiu plantar piqui, ele foi procurar a Embrapa Cerrados e a Emater Goiás. Ele chegava no escritório local da Emater Goiás e falava: eu quero plantar piqui, me ensina. O nosso técnico entrava no computador, escrevia piqui, nada, não tinha um trabalho publicado, não tinha nada. Então, nós fomos convidados a coordenar um primeiro projeto na Embrapa Cerrados da parte de propagação, como multiplicar o piquizeiro. Porque se você não sabe como multiplicar, está tudo acabado. Aquela planta morre e não deixa descendente. Então nós começamos primeiro a multiplicar por semente. Aí nós vimos que o piqui é uma planta de fecundação cruzada, que se você der uma muda de pé franco, que a gente chama, vinda de semente para o agricultor, não vai atingir os objetivos dele, que ele pode esperar 7, 10, 15, 20 anos e vir um piquizinho branco, amargo, sem valor comercial, não estaria atendendo a demanda do agricultor. Então, assim sendo, nós tínhamos que fazer clones para ter plantas idênticas à planta-mãe. Então você encontrou uma planta com um piqui de um tamanho ideal, de uma cor alaranjada, de uma espessura, de um sabor, de uma produtividade ideal, você tem que clonar aquela planta para que ela seja idêntica à planta-mãe. E aí nós tivemos que desenvolver a propagação assexuada. E aí nós chegamos na enxertia, o melhor método, mais simples para o agricultor. Porque são vários os tipos de propagação assexuada, mas o que melhor se encaixa para o agricultor, por sua simplicidade, é a enxertia. E foi o que nós conseguimos com o piqui. Tudo isso foi uma primeira fase realizada na Embrapa Cerrados. Em 2008, nós viemos para a Emater, porque nós temos uma parceria, e aqui nós fomos montar um banco de germoplasma com espécies já clonadas com características ideais para o que o agricultor queria, ganhar dinheiro, né? Então, e como foi feita essa prospecção? Toda ela foi feita por demanda do próprio agricultor. O agricultor chegava aqui e falava assim: olha, doutor, eu tenho 22 pés de piquila na minha roça, só um é bom de comer, o ladrão quando entra só rouba dele, eu quero tirar a raça. Porque eu estou vendo a hora de uma broca, um raio, um fogo, eu perder esse piquizeiro e ele é o único bom de comer. Quando ele diz bom de comer, é o que tem valor comercial. Então nós íamos lá, clonávamos aquela planta, deixávamos algumas mudas para ele, trazia algumas para cá e com isso nós montamos esse banco de germoplasma. Então hoje eu entrego uma tecnologia que é para o agricultor familiar e preserva essa espécie que é o piqui.
E um outro sentimento que eu tenho é de ter deixado para os goianos. Se um neto, um bisneto me perguntar, vó, você trabalhou 35 anos lá no estado, 40 anos, qual o seu legado? O meu legado, deixar um banco de germoplasma e uma tecnologia para os goianos comer piqui o resto da vida.